Capítulo 32. A charlatona. Tão perto. Charlie podia sentir o cheiro do suor azedo do corpo do hierofante. Ela segurou o livro com firmeza e olhou para Salt. Devo entregar para ele? Não, brandou Salt. Então, viu o aviso no rosto do hierofante e modificou o tom. Traga-o até mim, para que eu possa verificar se é autêntico. Charlie franziu a testa. Então, você não quer que eu entregue o livro para ele? Não me faça repetir, alertou Salt. Traga-o até mim. Seu coração estava disparado. Havia tantas chances de errar e apenas uma chance de acertar. As pessoas estavam assistindo. Viceneire estava perto, mas, até então, sem nenhuma razão para achar nada além de uma cena divertida. Posso prometer que esta cópia do livro Liber Noctem é autêntica, comentou Charlie. Afinal, eu peguei o livro do seu cofre, junto com o certificado da Sotheby's e o recibo do leilão. O livro nunca saiu da sua casa. Você apenas deixou que todos acreditarem que tinha sido roubado. Isso é verdade? Perguntou o hierofante com a voz rouca. Salt começou a caminhar em direção de Charlie, o que permitiu que ele baixasse o tom de voz, tornando mais difícil para o resto das pessoas ouvirem. Vamos continuar a conversa em particular. Charlie havia ficado intrigada com o motivo pelo qual Salt tinha dado a ela uma tarefa impossível com um prazo ainda mais impossível, a menos que ele quisesse que ela falhasse. Pensar naquilo fez com que se lembrasse da opinião de Knight Singer sobre o Liber Noctem. Se houver um ritual no livro para fazer com que uma praga tomasse forma humana, então nada fazia muito sentido. No entanto, se não houvesse nenhum ritual, se o livro fosse tão inútil quanto Knight alegará, Salt ficará livre para usar o boato para convencer uma praga a ajudá-lo. Mas aquilo dependia de manter o livro para sempre longe das mãos da praga, e ainda aparentemente acessível o suficiente para mantê-la interessada. Daí a necessidade de um ladrão do volume original, Edmund Carver, um novo possível protagonista, Paul Echo, e o mais recente Árdio, Charlie Hall. Se ela não tivesse aparecido, Salt poderia ter convencido o hierofante de que ela estava com o livro e estava escondendo dele, e Charlie acabaria com as tripas espalhadas pelo teto, assim como os outros. Ou ela poderia ter aparecido na festa para dizer que não havia encontrado o Liber Noctem. Aquilo podia ajudar um pouco, mas Salt a acusaria de estar escondendo o livro em algum lugar e suas tripas ainda acabariam pelos ares. O que Salt precisava era de alguém para o hierofante culpar, qualquer pessoa que não fosse ele, o que significava que ele sabia onde estava o livro, e a resposta mais simples para como sabia era que ainda o possuía. Ela perderá o prumo ao ver Red na cela, não apenas por ter sido surpreendida por ele, mas pela certeza abrupta de que estivera errada a respeito de tudo. Mas então tinha percebido que ele devia ter sido usado para convencer a todos, a razão pela qual o hierofante havia acreditado em Salt. Se não houvesse um ritual, então como ele poderia existir? Em particular, acho que não, retrucou Charlie balançando a cabeça. Você é responsável por muitos assassinatos. Knight Singer, por exemplo. Prefiro não ser a próxima. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Uma coisa era rir do anfitrião de uma festa brigando com uma convidada. Uma acusação como a que Charlie estava fazendo exigia uma resposta mais séria da confraria. Venha comigo. Salt pegou o braço dela. O que essa jovem disse? Perguntou Malik. O homem deu um passo para a frente. Vários outros o acompanharam. Charlie não achava que cercar Salt era intencional, mas mostrava como o clima do salão havia mudado. Duas coisas que ela soubera desde o momento em que Salt a tinha forçado a entrar em seu carro sob a mira de uma arma eram que ele queria controlar mais do que tudo. Talvez até mais do que poder. E que esperava obediência total daqueles considerados abaixo dele. Ele enviou sua sombra para cima dela. Os dois estavam perto o suficiente para que não fosse imediatamente perceptível para as pessoas, mas ela a sentiu roçar seu ombro e a bochecha, como se tivesse sido tocada por um pedaço de mussaline, levado por uma brisa. Charlie só teve tempo de ofegar uma vez antes da sombra inundar sua pele.
pois senti-la rastejando dentro dela, tentando forçá-la a falar, tentando fazer sua língua formar as palavras que a fariam negar tudo. Muito tempo antes, quando foi na casa de Salt com Hans, Charlie praticava revirar os olhos para indicar que estava possuída. Estivera pronta para falar com outra voz. Desde Alonso, achará perturbadoramente fácil ser outra pessoa além de Charlie Hall. Um alívio, ceder a um desejo tão antigo. Estou bêbada, gritou ela em uma voz mais grossa do que sua voz natural. E sou uma mentirosa bêbada. Além disso, tenho um ressentimento secreto em relação ao fantástico, bonitão e nem um pouco assassino Lionel Salt, que com certeza não está tentando me fazer de títere. Ele a encarou boquiaberto. Todo mundo estava olhando para a sombra dele, o jeito que ela havia se curvado contra a luz para chegar até ela. Saia da minha cabeça, Sr. Salt, comandou ela em sua voz normal. O riso estourou ao redor deles. Charlie se permitiu se afastar da porta do jardim, aquela cuja proximidade com a escuridão tinha escondido que havia mudado nela. O que estava faltando? Os sem sombra não podem ser controlados. Há uma ponte fechada dentro deles. Não haveria nenhuma maneira de Charlie ir até ali e confrontar Salt, se fosse possível que ele a fizesse de títere. Fora surpreendentemente difícil abrir mão de sua sombra, mas ela a havia costurado nos pés de Posey e confiava que sua irmã cuidaria dela. Charlie não estava destinada a ser uma sombrista. Ela estava destinada àquilo. Lionel, proclamou Vicineyre. Isso foi baixo da sua parte. Eu queria forçá-la a confessar a verdade, explicou Salt, com um rubor frenético nas bochechas. Ele conseguiu parecer calmo, no entanto, como se tudo fosse apenas um desentendimento pequeno e vergonhoso. Não deveria ter feito isso, mas ela mesma se engana. Sabe alguma coisa sobre a morte de um membro da confraria? Perguntou Malik a Lionel. Porque isso seria algo grande demais para manter para si, não importa qual seja a verdade sobre o seu envolvimento. Não achei que teria que revelar isso, sem dúvida, não aqui, comentou Salt, olhando ao redor irritado. Mas, veja, tenho trabalhado com o Hierofante para pegar o assassino de Knight Singer, e conseguimos. Ah, ele se pegou então? Perguntou Charlie. Porque foi ele quem matou Knight, sob ordens suas. Fique quieta, disparou o Hierofante. Salt se virou para Charlie com um sorriso de escárnio. O Hierofante serviu a confraria fielmente, proclamou Salt. Quem é você para questionar a lealdade dele, ladra? Stephen, que história é essa? Perguntou Balame, olhando para o Hierofante. O nome do ser humano, aquele que Charlie tinha quase certeza de que não estaria mais no controle do corpo. Não era apenas o jeito, como ele falava, mas o fato de ter a aparência pálida e doentia, de alguém cuja energia estava sendo consumida. Ela é uma mentirosa, garantiu Hierofante. Salt olhou para Charlie e balançou a cabeça com tristeza. Ah, querida, sim, nosso menino enganou você, não foi? A enganadora, enganada. Você não é a primeira. Ele se virou para os outros, com a confiança de que poderia se safar aumentando. Agora, talvez possamos fazer essa parte em particular. Tenho uma coisa para mostrar, algo que eu preferiria que mantivéssemos entre nós quatro. Viserene e Malik trocaram um olhar. Malik acenou para Bellamy. Sim, acho que sim, disse Vicineyre com um olhar para Charlie. Acredito que você disse que seu nome era... Charlie, respondeu. Charlie Hall. Senhorita Hall, prometo que ouviremos suas acusações e as julgaremos. Malik assentiu. Bellamy a olhou com interesse. Podemos ser justos. Charlie estava certa de que podiam, mas menos certa de que o fariam. Vamos para a biblioteca, convidou Salt, e eu vou contar tudo a vocês. Ele sinalizou para um jovem de terno e gravata. Pegue-o para mim. Leve-o algemado. Os outros sombristas os observaram partir. Alguns pararam um ou outro membro da confraria para fazer uma pergunta e algum comentário. Alguns riram. O Hierofante caminhou atrás deles, com um olhar voltado várias vezes para o livro nas mãos de Charlie.
Você, disse Salt para ela baixinho. Não é nada mais do que um pedaço de carne preso nos meus dentes. Ela tentou ignorá-lo. Tentou ignorar o tremor que aquilo causou no próprio corpo. Ele estava apenas cutucando os pontos, esperando que ela se desmanchasse. Era desconfortável voltar à biblioteca, seu olhar indo por reflexo para a pequena mancha no tapete, mas apenas por um momento, porque Vince já estava lá, encostada em um instante, com os braços presos nas mesmas amarras de onix que estivera pendurada nas paredes do corredor escondido. Ela notou o desespero em seus olhos cinza, os ombros largos e os músculos sobre eles. Notou o dourado escuro de seu cabelo e a linha raivosa de sua boca. Olhar para ele fez a barriga de Charlie doer. Char, murmurou ele. Você devia ter ido embora quando teve a chance. Ela virou o rosto, não tendo certeza se conseguiria fazer o que era necessário com ele assistindo. E quem é esse? Perguntou Malik. Esse é Edmund, o neto dele. Respondeu Bellamy, olhando para Vince como se tentasse se convencer de alguma coisa. Achei que estivesse morto. Ah, vamos chegar nesse ponto, comentou Salt. Adeline entrou na sala, em seu longo vestido preto, e empoleirou no braço de uma cadeira. Posso pegar uma bebida para algum de vocês? Charlie, já tendo sido drogado uma vez naquela sala, balançou a cabeça. Vicineyre se acomodou em uma cadeira, em frente a Adeline. Certo, Lionel. Agora explique-se. Ele parecia relaxado, satisfeito. Charlie imaginou que se devesse até estar divertindo. Eu me envolvi com o hierofante porque tínhamos um interesse em comum. O assassino de Knight Singer também foi o assassino do meu neto. Está diante de vocês, em uma aparência, mas não é ele. Vocês estão olhando para a sombra dele. Isso é impossível, declarou Malik. Está dizendo que este homem é uma praga? Perguntou Bellamy, caminhando até Vince. Vince fez uma carranca, mas não tentou se afastar. Bellamy estendeu a mão. Quase imediatamente ao tocar o braço de Vince, ele recuou, surpreso. Então se virou para Vicineyre, que não disse nada. Meu neto sempre adotou uma abordagem pouco ortodoxa com relação à magia das sombras. Ele tratava a sombra como um ser totalmente separado, um que ele deixava tomar decisões por ambos. A sombra acabou se tornando independente, o suficiente para enganá-lo. Enganá-lo? Repetiu Bellamy, mais intrigado do que surpreso. Massacradores eram quase exclusivamente interessados em mistérios, o que resultava em muitos acadêmicos e cientistas ainda mais desequilibrados. Charlie sempre acreditou que eram uma mistura das outras especialidades, e ela podia ver porque alguém como Vince seria especialmente intrigante para eles. Ele foi enganado e levado a conduzir um ritual do livro, que se provocou fatal. Charlie o interrompeu. Isso não é verdade. Foi você quem matou Remy. A sombra lhe disse isso? Perguntou Salt, fazendo sua voz soar gentil. A sombra usou a vida de Remy e criou essa carcaça na qual se esconde. Então fugiu com o livro e começou a assassinar qualquer um que soubesse disso. Um negociante de livros raros, Knight, que tinha tido acesso ao Libernoctem, enquanto o livro estava na Sotheby's, e, enfim, um ladrão que contratei para roubá-lo de volta. Tudo parecia razoável, conforme ele contava. Vince ficou ali, sem negar nada. Charlie podia sentir seu controle da situação se esvaindo. Sombras mentem, minha querida, continuou Salt. Se você tiver uma praga costurada em você, ela vai sussurrar no seu ouvido. E todo sombrista sabe que não se deve acreditar em tudo o que é dito. É por isso que é um fardo pesado se envolver com a sombra de outra pessoa. Charlie olhou para o hierofante. Por mais que Salt pudesse estar gostando daquilo, o hierofante não estava. Vocês dois estão alegando ter resolvido o assassinato. Você está dizendo que ele é uma praga e é responsável por todas aquelas mortes, disse Malik para Salt. Então se virou para Charlie. Enquanto você, por algum motivo, acredita que foram Lionel e Stephen. Ela assentiu olhando para Vince, que continuava sem falar. E o King também não foi o primeiro sombrista que Lionel Salt matou.
Salt sorriu e se levantou, andando pela sala, visivelmente acreditado que já tinha vencido. Permita-me oferecer provas de minha versão dos fatos. Adeline, minha querida, como Edmund chamava sua sombra. Charlie estava vestida com aquela cor. Red, vermelho, o escalate de papoula e degolados. Adeline sorriu para ela. Red. E o que havia nas paredes onde Adam Locke, aquele ladrão que eu contratei, foi morto? Perguntou ele a Charlie. A palavra Red, respondeu ela relutante, escrita em sangue, mas era para ser uma ameaça ao Vincent, porque o hierofante acreditava que ele tinha o livro. Vincent, repetiu Bellamy. Ela está falando de mim, respondeu Vince. Adeline se assustou, e os outros também pareceram surpresos, como se tivesse esquecido que ele podia falar. Não é mais provável que a praga desejasse que todos soubessem quem assassinou o Ada, e por isso cobriu as paredes com o próprio nome. Poderou Salt. Mais uma vez, lembro a vocês que o hierofante não mostrou nenhuma tendência para o derramamento de sangue. O caralho que não, retorquiu Charlie. O olhar semicerrado de Salt focou nela, implacável. Agora, a que distância de onde Red morava, Paul Echo foi assassinado? Alguns quarteirões, mas não vejo o que isso tem a ver com... E a que distância de onde Red morava, Adam Locke foi assassinado? Charlie suspirou frustrada. Ele morava na casa onde aconteceu o assassinato, mas tinha ido embora. Ele não estava lá, não ia lá fazia dias. E com quem ele morava naquela casa antes de sair? Comigo, admitiu Charlie. E não é provável que você tenha pegado o livro de Red, considerando que você morava com ele, em vez de ter ultrapassado minhas extremas medidas de segurança. Posso mostrar a todos como fiz isso, ofereceu Charlie com doçura. Sim, prosseguiu Salt. Isso nos leva a outro assunto. Você acha que há uma razão para ele ter se insinuado em sua vida? Há algo em você que ele poderia querer? Charlie cruzou os braços, encarando Salt. Não sei. Meus peitos? Talvez minha bunda. Aquilo quebrou um pouco da atenção na sala. Vicineyre bufou. Bellamy sorriu, mas Salt estava implacável. Não acha que é porque você é uma ladra conhecida? A charlatona, que parou de pegar trabalhos, por pura coincidência, bem na época em que conheceu Red. Charlie respirou de forma irregular. Uma coisa era saberem que ela era uma ladra, mas era um pouco diferente saberem que ela era alguém com quem todos tinham alguma experiência, embora tivesse feito um trabalho ou dois para Vicereine. Os outros só tinham referência dela como uma causadora de infortúnios. Você os perdeu, Charlie Hall. Nunca vão acreditar em você agora. Devia ter imaginado que um bilionário seria um bom golpista. Diga-nos, ele informou que era uma sombra viva? Perguntou Salt. Ou lhe deu um nome falso e uma história falsa, além de um rosto falso. Charlie não pôde deixar de pensar no conto de fadas da sombra do sábio, brincando de amar, na boca faminta de Vince na dela, nele cozinhando ovos para ela. Sei quem o Vince é, afirmou Charlie. E sei quem você é. Você me envenenou quando eu tinha 15 anos. Seu pessoal me perseguiu pelos bosques. Não fale comigo sobre rostos falsos. Bellamy ergueu as sobrancelhas. Adeline olhou para Vince, como se quisesse confirmar, mas Charlie não pensava em algum membro da confraria se importaria muito com uma coisa que havia acontecido mais de uma década antes. Com alguém que não era um sombrio, mesmo que acreditassem nela. Mas ela queria que Salt soubesse. Então você guarda um rancor de mim? Observou ele com tranquilidade, o que era ousado, mas inteligente. Coloque-se da pior maneira. Admito uma coisa ruim para que eles pensem que você é honesto quando negar outra. A tentativa de jogar a culpa em Vince era irritantemente convincente. Salt juntará partes suficientes para que fizesse sentido, em especial porque a prova servia para o bem ou para o mal. Ele era rico, o que sempre ajudava, enquanto Vince era um monstro aterrorizante, mesmo sem a questão dos assassinatos.
Saber que ela poderia não conseguir dar a volta por cima naquela situação a deixava ainda mais nervosa. Bem, perguntou Malik a Vince. Você matou aquelas pessoas? Sabemos que pode falar. Vince olhou para ele sem expressão. Charlie imaginou que a avaliação dele da situação fosse ainda mais sombria do que a dela. Eu era a sombra de Remy. Nunca o machucaria. E não toquei em Night Singer. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Stefan? Perguntou Viserine. Você tem agido de forma estranha nos últimos tempos. Não tenho dormido bem, revelou Stefan, olhando para eles. Tenho muito pesadelos. Bellamy tocou seu ombro e ele se encolheu. Entendo minha punição, afirmou Stefan. Tudo o que quero é terminar de cumprir minha sentença. Você assassinou um sombrista? Ele balançou a cabeça. Não, eu caço pragas. É por isso que tenho procurado Red. Só Red. No meio daquela segunda frase, Charlie pensou que dava para ver que outra coisa parecia estar faltando. Uma transição suave, fácil de passar despercebida se você não tivesse de olho. O que deixou você tão interessado no Libernoctem? Perguntou Viserine. O hierofante deu de ombros. O Lionel prometeu que eu poderia ler o livro, para ajudar no meu trabalho. Havia quanto tempo aquela praga estivera ligada a um bando de imprestáveis e fracassados, sendo forçada a caçar a própria espécie. Charlie teria sentido compaixão se achasse que ele estava interessado em outra coisa além de matá-la. Salt pigarreou. Red é um farsante, uma coisa feita da inveja, da corrupção e do ódio dos quais meu neto procurou se livrar. Disse o que essa pobre menina queria ouvir. Vamos acabar com esta conversa ridícula e voltar à festa. Vou manter a praga contida e vocês podem determinar o que fazer com ela amanhã ou no dia seguinte. Espere, disparou Charlie. Posso provar que peguei o livro no cofre dele. Posso mostrar onde fica e posso abri-lo. Não tenho certeza de que isso começou Malik. Ofereci antes, interrompeu Charlie. E ele mal pareceu ouvir. Neste momento, sou a única que tem alguma prova. Tenho Libernoctem. O que poderia provar seu ponto de vista tão bem quanto o meu, lembrou Salt. E você esquece que eu tenho Red. Deixe-me mostrar para vocês, insistiu Charlie. Por favor. Viserine olhou para Salt. É possível? De jeito nenhum, retrucou ele com um pequeno sorriso. Minha segurança é impenetrável. Ela tem aquele livro porque foi roubado pela praga. Bellamy ergueu as sobrancelhas. Então por que não? Uma pequena demonstração e podemos voltar para a festa. As mãos de Charlie estavam suando quando ela acenou para todos eles. Ela colocou o Libernoctem em uma mesa perto de onde o hierofante estava e ignorou a maneira como ele foi automaticamente na direção do livro. Muito bem, concordou Salt. Vá em frente, ladra. Ela caminhou até onde estava o inferno de Dante e o puxou. Uma das estantes se abriu. Interessante, comentou Viserine. Sim, confirmou Salt. Gosto bastante dessa salinha. Charlie foi até a pintura e a removeu, para que o cofre fosse revelado. Depois começou a trabalhar. Já conhecia os códigos, mas precisava dar um showzinho da primeira parte. Então, achou as marcações de novo para eles. Foi dramático e a fez ganhar um pouco de tempo. Ela podia ver que ficaram impressionados quando a alavanca desceu até a metade. O que vamos encontrar lá dentro? Perguntou Malik. Ouro, pedras preciosas, o de sempre, comentou Charlie. Salt apenas sorriu. Ele dera alguns passos, ficando atrás dos outros, com uma das mãos indo atrás do bolso interno do casaco. Quando chegou à parte digital, Charlie digitou o código com cuidado. Ela olhou para a confraria, para Vince, respirou fundo e girou a alavanca. O alarme disparou, enchendo a sala com o som de uma sirene. Salt digitou o código e o som parou. Você fez isso, acusou ela. Ele balançou a cabeça, os olhos iluminados com a satisfação de vencer. Não seja ridícula. Você falhou, só isso. Tudo bem, então abra o cofre, orientou Charlie com o coração acelerado com o frio na barriga. Prove que não. Muito bem, vou fazer sua vontade uma última vez, disse ele aproveitando o momento ao máximo e o prolongando.
Ele digitou o que ela podia ver que eram os mesmos conjuntos de números usados antes. A alavanca girou e a porta do cofre se abriu. O celular dele. Salt o tinha pegado enquanto ela estivera trabalhando, ativado o alarme conforme ela terminava. Enquanto Charlie se exibia, ele estivera encontrando uma maneira de detê-la. Lamentamos por duvidar de você, disse Malik a Salt, mas entenda que tivemos que... Espera, interrompeu Viserene, passando por ele. Conheço esse livro. E do cofre, ela tirou o caderno de Nightsinger, com anotações detalhadas sobre os crimes de Salt na própria caligrafia dele, empurrando às pressas de volta para dentro da capa de couro, com as bordas saindo, exatamente onde Charlie o havia deixado, enquanto pegará o Libernocter. Começou Salt, mas nenhuma palavra saiu. Charlie soubera como pegar Salt desde o dia em que havia passado com ele. Ela pensará naquilo na ocasião de bobeira, sem perceber o quanto era importante. Deixe que ele domine, deixe que ele ganhe. Ele estivera certo de que pertencia ao topo, que nunca imaginaria estar sendo arrastado para uma armadilha. Ele realmente acreditou que Charlie tinha dado todo aquele tempo para ele, enquanto mexia na primeira fechadura, sem a porra de um propósito. Ele realmente acreditou que ela podia arrombar um cofre, mas que não conseguia adivinhar que ele tinha aplicativo de segurança no celular. A senhorita Hall deve ter colocado aí, seja lá o que for, sugeriu Salt, enfim, recuando-se o suficiente para perceber que tinha que atribuir o surgimento do livro de Knight a outra pessoa imediatamente. Lionel Salt era um planejador. Charlie tinha certeza de que havia planejado ser confrontado com vários de seus crimes. Ele conseguia explicar muitas coisas verdadeiras. Mas ninguém consegue se planejar para provar plantadas por outrem entre seus pertences. Não era eu a incapaz de arrombar o seu cofre? Lembrou Charlie. Não era isso que estava tentando provar? Qual é? Você escondeu o Libernoctem aí e eu o roubei e coloquei outra coisa no cofre. Ou eu menti sobre o Libernoctem e agora é você que está mentindo. Lionel Salt desviou o olhar para o hierofante. Admitir a primeira coisa era menos condenável, mas significava admitir que estivera enrolando uma praga muito antiga e poderosa. Viserene estava abrindo os papéis enfiados no topo do livro de Knight, desamassando-os. Charlie não tinha certeza de que Salt sabia quais eram, mas ela podia ver pelo jeito que a expressão de Viserene tinha mudado, que ela se dera conta de quem os havia escrito. Malik franziu a testa. Acho que é a hora de a confraria falar com você e Stefan separadamente, Lionel. Salt enfiou a mão no bolso e tirou sua arma preta fosca, apontando-a diretamente para Charlie. Você cometeu um erro muito grave, me contradizendo, charlatão. Charlie congelou. O gato de sombras de Viserene surgiu enquanto 3 sombras emaranhavam de Malik, com suas bocas cheias de dentes. Bellamy sacou uma espada feita de sombra. Lionel, proclamou Malik, não há necessidade disso. Atrás de Salt, Vince ergueu os pulsos e as algemas caíram no chão. Ele deu um passo à frente com rapidez desumana, pressionando a ponta de um abridor de cartas no pescoço de Salt. Adeline soltou um som agudo, que era quase um grito. Os sons da festa pareciam muito distantes. Você disse que eu era uma criatura feita de ódio. Vince falou no ouvido de Salt. E eu, de fato, odeio você. Por Remy, cujo sangue é meu sangue, cuja carne é minha carne, e cujo ódio é meu ódio. Por Char, que sobreviverá a esta noite. Aponte esta arma para outro lugar, ou vou te machucar e continuar te machucando, até que não haja nada além da dor. Você não pode, começou Salt com a voz trêmula. Desculpe, Char. Vice deu um sorriso pequeno e triste. O plano sempre foi este. Eu sabia que ele me deixaria chegar perto, e isso me daria uma chance. Quando encontraram Vince esperando na biblioteca sozinho, Charlie deveria ter percebido que alguma coisa estava errada. Deveria ter percebido o que o desaparecimento do homem de terno significava. Deveria ter percebido o que Vince estivera fazendo no quarto do hotel. Falsos azulejos de ônix, uns que o faziam parecer bem algemado,
quando era inteiramente capaz de soltar as mãos. Ele soubera que, com ou sem Charlie, Salt o apresentaria à confraria, gabando-se, e então tinha planejado tirar as algemas e matar Salt antes que alguém pudesse detê-lo. E depois daquilo? Vince pressionou a ponta da faca com mais força, e uma única gota de sangue escorreu pelo pescoço de Salt, como o rastro de uma única lágrima. Ele fez um som engasgador, e seu braço cedeu, embora não tenha soltado a Glock. Ainda assim, não estava apontando diretamente para o rosto dela. Charlie se permitiu respirar. Largue a arma no tapete, Lionel, comandou Viserene. A praga vai remover a faca, não vai? Eu vou? Perguntou Vince de forma casual. Não vi aqui planejando ir embora. O rosto de Lionel tinha empalidecido e seus olhos correram pelo cômodo, como o momento devia ser estranho para ele. Madurai, Malhar, Eve havia chamado as sombras de fantasma dos vivos, mas Vince era a sombra de um homem morto. Vince, que era quase neto de Salt, que era o espectro vingador daquele neto. Você vai embora, comunicou Charlie a Vince. Comigo. Planos mudam. A confraria sabe o que ele fez. Certamente não vão ignorar o assassinato de um membro deles. Vince ergueu a ponta da faca, infinitamente para longe da artéria de Salt. Eu não fiz nada. As palavras de Salt pararam abruptamente quando o hierofante se colocou entre ele e Charlie. Ele estava de costas para Salt e seus olhos brilhavam. A praga que olhava para ela por meio dos olhos de Stefan era antiga e cheia de raiva. Estava com o Libernoctem nos braços. Me conte, pediu ele. Me conte sobre este livro. Me conte sobre as mentiras dele. Charlie pigarreou. Vince provavelmente poderia responder isso melhor. Você, insistiu a praga. Ela assentiu. Certo, quando Remy morreu, empurrou toda a energia, seu último suspiro de vida, para dentro da sombra dele. Foi assim que Red conseguiu se passar por um humano. Ela olhou diretamente para o hierofante, não se permitindo vacilar. O ritual, aquele que devia ter feito o Red ficar assim, não existe. Não está no Libernoctem. Não está em lugar nenhum. Isso que eu não consegui entender no começo, porque o Sr. Salt me diria para encontrar um livro quando ele estava trancado no seu cofre. Ela respirou fundo e exalou devagar, forçando-se a fazer uma pausa, com um efeito dramático. Porque ele tinha prometido a você uma coisa que nunca poderia dar. Os dedos do hierofante se fecharam em volta do metal, pressionando com força suficiente para dobrar a borda. Ele convenceu você a se expor por ele, prosseguiu Charlie. E você sabe que esse jovem que você está possuindo não está bem. Não tem muito mais de energia para pegar. Matar Knight Singer foi em vão. Matar Paul Echo foi em vão. Matar Adam Locke foi em vão. Salt riu, embora soasse forçado. É disso que se trata? Óbvio que sei como Red se tornou o que é agora. Está tudo no livro das pragas. Era difícil argumentar convincentemente contra um velho com uma faca no pescoço. Ela decidiu ignorá-lo. O Red já era bastante sólido, porque Remy tinha colocado nele muito da própria energia e depois o soltou por curtos períodos ao longo dos anos. Ele começou a se parecer com Remy e manter a forma dele. Não é, Adeline? A mulher se engasgou de surpresa, como se Charlie tivesse perguntado algo horrível. Você assassinou seu próprio neto? Perguntou Viserene. E o Knight? Você mentiu para mim. As palavras saíram da boca de Stefan, mas a voz não era nada parecida com a dele. Farsante. Vou arrancar a carne dos seus ossos. Vou... O som da arma disparando estalou no ar. O hierofante caiu no tapete, com sangue saindo do ferimento, e os dedos segurando a ferida. Sua boca se abriu. E atrás do corpo, a sombra do hierofante se erguia cada vez mais. Sopro de vida, murmurou a sombra. A sombra passou pelo corpo que tinha vestido. Stefan soltou um uivo silencioso conforme murchava, sua pele encolhendo para dentro de si, seu corpo se curvando e depois ficando inerte.
O sangue ao redor do buraco da bala estava seco, cristalizado. A sombra se elevou sobre eles, crespitando com energia nova. Minha nossa, disse Viserene. Merda. Salt se afastou de Vince, levando a própria mão para o corte raso na garganta. A praga olhou para eles, crescendo tanto que as luzes da biblioteca diminuíram, enquanto a sombra as cobriu. Se ninguém me der carne, vou simplesmente pegar. Precisamos contê-lo, afirmou Malik. Temos armas, declarou Salt. Dispositivos, descendo por aquele corredor. Mas não havia tempo. O hierofante atacou. O gato de sombras de Viserene pulou para encontrá-lo, com as garras prontas. Mas a praga apenas o golpeou para longe. Bellamy deu um passo à frente, segurando a espada de sombra. O hierofante a segurou e a lâmina virou fumaça. Charlie pegou o braço de Vince. Ele olhou para ela do jeito que tinha feito naquela noite no frio, quando parecia não acreditar que ela ainda o tocaria. Vamos, disse ela. Temos que ir agora. Ele balançou a cabeça. Não vou mais servir. Ameaçou o hierofante com uma voz que era o sopro do vento no céu, o eco em uma sala vazia, nada humana. Fui feito da sua espécie, mas sou maior que vocês agora. Pegarei tudo o que eu quiser e vocês me servirão. Bellamy correu pelo corredor em direção ao grande salão, gritando um aviso enquanto tirava uma adaga de sombra do casaco. As sombras trigêmeas de Malik circulavam seu corpo, preparando-se para um ataque. Chega de se esconder. Vince pegou a mão dela. Seu corpo começou a borrar nas bordas. Os olhos foram o primeiro, de ocos para vazios, e então viraram fumaça. Em seguida, o dourado do cabelo, como faíscas voando em uma fogueira. A escuridão lambeu seu corpo, como se ameaçasse devorá-lo. Vince, gritou Charlie. A voz do hierofante se estendeu pela sala, como os uivos do vento entre as árvores. Todos vocês que me amarraram, que me prenderam em seus desejos fracos e ambições chorosas, me conhecem. Sou Cleópis e vou pintar o... Vince se lançou contra ele. Os dois caíram juntos no corredor. Eram sombras contra a parede. Mas a parede de gesso foi quebrada, explodindo em pedacinhos onde eles bateram. Uma pintura se soltou, caindo e rachando a moldura. As mãos do hierofante se tornaram longas garras, com pontas finas nas extremidades. Sua boca abriu, cheia de dentes afiados. Ele correu para o grande salão e a sombra de Vince foi atrás. Charlie estava prestes a seguir Vince quando sentiu um metal frio contra a nuca. Uma arma. Vire-se, ordenou Salt. Ela se virou. Em toda a comoção, ninguém se lembrou da Glock. A queima-roupa, não havia muito que ela pudesse fazer se ele atirasse nela. Mas Salt se deleitou com a satisfação de tê-la por um momento longo demais. Charlie golpeou o braço dele para o lado. A pistola disparou, atingindo as estantes de livros e arrancando um pedaço de madeira. Ele lançou a arma em direção à cabeça dela, como se fosse espancá-la. Charlie pegou o pulso dele e o mordeu o mais forte que pôde. Uivando de dor, Salt largou a arma. Ela a chutou, fazendo-a deslizar pelo chão. Você não é nada, gritou ele. Uma mancha, um borrão no universo. E borrão nenhum será minha ruína. Ele deu um soco na cabeça dela com a outra mão. Ela cambaleou para trás e Salt a acertou de novo. Era um homem velho, mas era forte e estava acostumado a ferir pessoas. Eu deveria ter matado você quando tive a chance, brandou ele. Ah, com certeza, retrucou Charlie. Porque não vai me matar agora. Salt pegou um atiçador perto da lareira e a golpeou. Charlie se abaixou e pegou outro instrumento da bancada. De modo decepcionante, havia uma pá de metal na ponta do objeto. Mas ela o ergueu, de qualquer maneira, rebatendo outro ataque. Os instrumentais se chocaram e ela sentiu a colisão por outro braço. A única experiência de Charlie naquele tipo de luta era brincando com Posey no estacionamento perto do antigo apartamento delas, balançando gravetos uma para a outra.
Infelizmente, era aquele o nível de habilidade que tinha na luta com Salt. Ela precisava bater com força suficiente para que ele caísse e não se levantasse. Charlie sabia daquilo, e ainda assim, parte dela estava horrorizada com a ideia. Ela odiava Salt, ficaria feliz se ele tivesse morrido, mas de fato matá-lo era outra coisa. Ele lançou o atiçador contra a perna dela. Ela pulou para sair do caminho. Salt era um homem velho. Com certeza se cansaria rápido, não? Mas seus olhos arregalados de prazer a fizeram pensar o contrário. Ele queria vê-la espalhada no tapete. Queria abrir o crânio dela. Ficaria deliciado ao vê-la sangrar. Ele golpeou com o atiçador em direção à cabeça quando alguma coisa pegou as mãos de Charlie. Ela se jogou para o lado para que o atiçador passasse por seu quadril sem de fato acertar. Ela caiu no tapete. A maldita sombra dele foi o que a segurou. Ela não estava apenas lutando contra ele, mas contra a sombra também. No chão, Charlie rolou e procurou a arma. Ela levantou e apontou na direção dele, com um dedo no gatilho. Salt parou, com a sombra flutuando em direção a ela como uma cobra, movendo-se para frente e para trás, na parede acima dela. Charlie se levantou, mantendo a arma apontada para ele. Fique onde está. Você não vai atirar em mim, zombou Salt. Com as mãos livres, Charlie puxou a faca de ônix do sutiã. Mordeu e puxou para remover a bainha de fita adesiva. Salt parecia achar graça. O que está planejando fazer com isso? Essa sua sombra, ela não é exatamente sua, é? Pertencia a um sombrista antes de você. Dons bons, aposto. Você não desejaria nada menos do que o melhor. E daí? Ela se agachou, mantendo a arma mirada nele. E daí que aposto que ela odeia você. E com um longo golpe da adaga de Charlie, a sombra se soltou. Salt recuou tão rápido que tropeçou. A sombra tinha formado uma poça no chão, como uma mancha de óleo, e algo começar a erguer dentro dela. Acho que você estava certo sobre eu não atirar em você, comentou Charlie saindo da biblioteca. Ela chegou ao grande salão a tempo de ver Vince e o hierofante lutar. Figuras espalhadas pelas paredes, enormes como titãs. Alguém tinha aberto as portas do jardim e o ar frio soprava pela sala, fazendo as cortinas dançarem. Vivi 200 anos, vociferou o hierofante com sua voz que não era uma voz, e viverei milhares mais. Gritos cercavam Charlie por todos os lados. As pessoas corriam da sala, esbarrando nela, ou sacavam arma de ônix. Uma sombrista voou com a asa de uma sombra, segurando a lâmina preta brilhante. O hierofante rasgou a sombra com suas costas, enviando-a em espiral contra uma mesa de centro. Uma rajada de flecha de ônix voou em direção às pragas. As hastes afundaram nas ambas figuras. Vince se contorceu de dor e surpresa, antes que as flechas caíssem dos dois, espalhando-se pelo chão. Um arqueiro correu para recuperá-la, enquanto o outro armaram mais flechas. Não vinha aqui planejando ir embora. Vince não sobreviveria àquela luta. Ela tinha visto como aqueles dentes e garras e flechas afundavam em seu corpo. A maneira como seus movimentos diminuíram e se tornaram cambaleantes e ébrios. O hierofante estendeu a mão e as unhas rasgaram longas linhas na parede ao longo de ambos os lados da sala. Pare de lutar comigo, Red. Juntos, podemos nos tornar mais poderosos do que qualquer praga desde o massacre. Seremos como as pragas de antigamente e devoraremos os golfinhos do mundo. Viserene usou longas adagas pretas para guiar os sombristas para o jardim. Malek estava na galeria no segundo andar, com um pano brilhante nas mãos. 2 outros sombristas estavam com ele. Adeline apareceu no início do corredor, perto de onde Charlie estava. Seus dedos estavam manchados de sangue. Vince estava lutando com um propósito, percebeu Charlie. Conduzindo o hierofante para trás, ele podia dar um golpe forte e estabelecedor. Podia cortar o peito de Vince com aquelas unhas, mas Vince continuava empurrando, continuava fazendo o hierofante recuar.
Charlie percebeu tarde demais o que ele estava prestes a fazer. Com as mãos trêmulas, ela tirou seu anel triplo de ônix, aquele que parecia um soco inglês chique, e o colocou de volta. O ônix voltado para o interior da palma da mão. Então, correu para a lareira, porque era naquela direção que Vince estivera levando o hierofante. Vince que mantinha sua posição, mesmo se tivesse que absorver golpes em vez de evitá-los. Charlie sentiu a eletricidade no ar conforme suas sombras se moviam acima dela. Vince se jogou no hierofante. Ela viu as unhas da praga afundarem na lateral dele. E então, Vince rolou os dois em direção ao fogo, onde imolaria o hierofante, mesmo que aquilo significasse se jogar nas chamas também. Charlie só teve tempo de avançar em direção aos dois, estendendo a mão e segurando a forma indistinta de Vince. Ela segurou firme, o ônix forçando-o a permanecer sólido nas mãos dela, fazendo-o cair sobre ela enquanto o hierofante dava um giro furioso. As chamas subiram, tão altas que incendiaram a parte de baixo da pintura de Salt. Momentos depois, Malik e seus assistentes lançaram uma rede feita de contas pretas, prendendo Vince e Charlie dentro dela.